Fala pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje é a revisão da avaliação mensal. Preparei alguns slides aqui, ó. Primeiro uma revisão geral sobre os conjuntos numéricos, né? Começando aqui pelo conjunto dos números naturais, que são todos os números que são positivos. Tá aqui alguns exemplos de números naturais: 1, 4, 8, o 0, 15. Depois a gente parte para o conjunto dos números inteiros, que são aqueles positivos e negativos. Então, tá aqui, ó, exemplo de alguns números: negativo 3, negativo 2, negativo 7, negativo 9. Lembrando que dentro desse conjunto dos inteiros, os positivos aqui estão também, eles fazem parte. Depois a gente vai para o conjunto dos números racionais. Esse conjunto aqui, vamos colocar as iniciais aqui, então, vamos voltar aqui, ó, naturais, letra N, representado pela letra N maiúscula, conjuntos inteiros, representado pela letra Z, conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, onde temos aqui os números decimais, as frações, dízimas periódicas, né? Todos eles estão dentro dos conjuntos dos racionais. Aqui os conjuntos dos números irracionais, representados pela letra I, onde nós temos aqui como exemplo o π, a raiz quadrada do número 2, raiz quadrada do número 3. Lembrando que os números irracionais são aqueles que eu não consigo colocar em forma de fração. Você não consegue montar uma fração, é um número irracional. E por último, o conjunto dos números reais, representado pela letra R, que envolve todos os conjuntos aqui, que já foram apresentados. Vamos falar um pouco agora sobre a união entre dois conjuntos. Eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto A, composto pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B, composto pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10, e eu pedi para vocês representarem a união entre esses dois conjuntos. Lembrando que a união, o símbolo, né, da união é a letra U maiúscula, U de união. E como o nome já sugere, a gente vai unir, a gente vai juntar esses dois conjuntos. Então, ficará da seguinte maneira, ó, eu tenho aqui, né, os números. A gente vai fazer dessa forma aqui, ó, A união com B. Então, os elementos que se repetem, você não vai copiar ele duas vezes. Então, você começa aqui, ó, o número 1, o elemento 1, está no conjunto A. Você coloca ele aqui. Observe que o 2, ele se repete nos dois, você vai copiar ele só uma vez. O 3, o 4, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o 2, coloquei ele somente uma vez. Depois do 4, quem vem? O 5. Acabou aqui, né, o conjunto A, mas aí você continua aqui no conjunto B. Você vai unindo os demais. 6, 8 e 10. Fechou aqui. Esta é a união entre os dois conjuntos. Bem tranquilo, né? Agora a gente parte para a interseção, que é o U invertido, é o U de cabeça para baixo. Esse aqui é o símbolo da interseção. O que significa a interseção? Interseção é a mesma coisa que repetição, os elementos comuns. Vamos memorizar como a repetição. Tudo aquilo que se repete, né, nos conjuntos é conhecido como interseção. Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu pedi duas operações entre conjuntos. A interseção, olha aqui o símbolo, ó, o U de cabeça para baixo. E eu pedi depois a união. Tá vendo que tem uns parênteses aqui? Então, a gente tem que respeitar essa ordem. A gente vai resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, no primeiro momento, será realizada a interseção. E depois, a gente faz a união com o conjunto C. Lembrando que eu quero a interseção somente dos conjuntos A e B. Tá? Então, a gente vai olhar só para esses dois aqui, ó. Coloquei eles aqui, fica melhor da gente visualizar. Então, a interseção entre A e B. Então, por enquanto, esquece o C. Vamos focar só no A e B. A interseção é a repetição. Então, vou
marcar aqui, ó, todos os elementos que se repetem, ó, o 3 está aqui também. Tem a repetição do 5, que está no A e no B, o 7 só está no A, o 9 está no A e está no B, e só, né? Então, eu tenho 3 elementos que são comuns aqui. Então, essa interseção vai ficar dessa maneira aqui, ó. A interseção com B é igual, toda a representação representa por chaves, tá? Então, vai ficar somente o 3, o 5 e o 9. Agora, a gente vai fazer essa segunda parte, que é a união. Com quem? Com o conjunto C. Como a gente fez no exemplo anterior, é só juntar tudo. Então, você vai juntar esse resultado que você obteve com esse conjunto aqui, que é o conjunto C. Então, vai ficar dessa seguinte forma aqui, ó. A interseção com B, união com C. Então, ficará 3, 5, 9. E agora, você copia os demais elementos que estão aqui no conjunto C. 10, 11, 12, 13. E terminou aqui o exercício. Aqui está o desenho, o diagrama que representa a interseção, que é essa parte do meio aqui que está colorida, né? Essa é a representação da interseção, que é os elementos que se repetem, que são comuns ao conjunto A e conjunto B. Aqui está o exemplo em desenho da união, dessa maneira aqui que é a união, quando a gente tem todos os dois conjuntos totalmente coloridos, representa a união. Agora vamos para um exemplo prático aqui, envolvendo esse diagrama. Em um curso de inglês com 2 idiomas, 150 alunos estudam inglês e 95 espanhol. 30 estudam inglês e espanhol. Quantos alunos estudam somente inglês e quantos alunos estudam somente espanhol? Então, para resolver esse probleminha, eu tenho aqui o diagrama, né? Entre esses dois conjuntos, a gente pode nomear esse conjunto A aqui, vamos chamar ele de inglês. Vamos dar um nome aqui para esse conjunto. Esse conjunto B, vou chamar ele de espanhol. Eu tenho aqui uma informação muito importante, ó. Esses 30 aqui é a quantidade que estudam os dois idiomas, então seria a nossa interseção. Então, começa sempre preenchendo pela interseção, que fica mais fácil. Então, vou colocar aqui essa informação que me foi passada. 30 alunos estudam inglês e espanhol. Aí eu volto aqui e vejo, ó, 150 estudam inglês. Então, a gente tem que fazer a subtração. Então, desse grupo de 150, eu vou subtrair 30, que eu sei que estudam inglês e espanhol. Aí eu chego no total, 150 menos 30, eu chego no total de 120. Ó, se você olhar para esse conjunto aqui, ó, num todo, se você olhar para esses dois números aqui, ó, 120 mais 30 é igual a quanto? Aos 150, que foi dito aqui, ó, que são os que estudam inglês. Ó, observa que é referente apenas a esse conjunto aqui do inglês. Agora, vamos ver quanto que estudam espanhol. Foi me passado aqui que são 95, eu já sei que 30 é interseção. Então, eu vou pegar, fazer da mesma forma, 95 menos 30, que é igual a 65. E da mesma maneira, quando eu olho aqui, ó, 65 mais 30, fecha em 95.
Pronto, agora fica fácil de colocar as respostas aqui, ó. Quantos que estudam somente inglês? Só inglês. É esse total aqui, ó. É esse grupo de 120 estudantes. E quantos que estudam somente espanhol? É esse outro grupo aqui, ó. 65 estudantes. Próximo. Tenho aqui 4 exemplos de diagramas e a seguinte pergunta: qual desses exemplos representam função? Vamos analisar o exemplo A, onde eu tenho aqui, ó, o elemento 2 se relacionando com o 23, o 6 se relacionando com o 35, o 11 com o 15 e o menos 1 com o 7. Porém, temos algo aqui que não pode acontecer. Ó, ficou um elemento aqui que não se relacionou. A gente viu nas aulas anteriores que esse primeiro conjunto aqui é o domínio, né, da função. E no domínio não se pode sobrar elementos sem que se relacione com o outro conjunto. Não se pode sobrar aqui elementos no primeiro conjunto, que é o domínio. E aqui sobrou, tá vendo que o 5 ele não se relacionou? Então, se isso acontecer, eu tenho que dizer que esse caso não é uma função. Vou colocar sim ou não, tá? Para essa pergunta aqui, ó. Qual que representa uma função? Não, esse aqui não é função. Vamos para a letra B. O número 1 se relacionou com 1, o 2 com 1, o 3 com 2, o 4 com 3 e o 5 com 5. Bacana. Todos os elementos, né, do domínio se relacionaram. Bonitinho, ó, somente uma vez. Então, esse caso, sim, é considerado uma função. Vamos para a letra C. A letra C, já de cara aqui a gente percebe, ó, negativo 2,7 não se relacionou. Então, a gente já viu aqui nessa letra A que isso não pode acontecer. Então, já vou colocar aqui um não para essa letra. Mas, além disso aqui ter ocorrido, veja bem, o elemento 0,5 e menos 1/3, ele se relacionou 2 vezes aqui, ó. Isso aqui também não pode. No conceito de função que nós vimos, o elemento que pertence ao conjunto do domínio, né, que é o x, ele tem que se relacionar uma única vez com y. Então, ele não pode ter 2 relações. Então, isso daqui também não é função. Aqui, ó, por que é importante a gente saber disso? Observa que na letra D não sobrou ninguém, tá todo mundo bonitinho se relacionando. Então, aqui acontece muitos erros aqui, ó, dos alunos acharem que isso daqui é função, porque se prende só esse conceito de que não sobrou, aqui sobrou, né? Aqui beleza, aqui é fácil, sobrou um cara aqui, aqui sobrou outro cara, então não é função. Mas não se atenta a esse detalhe, ó. Aqui, ó, se a pessoa for muito rápido aqui, é função. Não, não é função. E esse caso da letra D não é função, porque mesmo todos os elementos tendo se relacionados, cumpriu lá o primeiro quesito, o segundo não deu, ó. O elemento 1 aqui, ó, se relacionou 2 vezes ao elemento 2, teve 2 relações. E o domínio, ele não pode se relacionar, ele não pode ter 2 relações. É uma única relação com os elementos aqui que pertencem a esse outro conjunto, tá? Então, aqui nós temos só um caso que é função, que é a letra B. Para o caso que é função, eu coloquei aqui, ó, determine o domínio, contradomínio e a imagem. Então, vamos lá. Quem que é o domínio? Como a gente já viu, são todos os elementos que pertencem a esse primeiro conjunto. Então, serão ali, ó, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Contradomínio são todos os elementos aqui que pertencem a esse segundo conjunto. Então, vamos chamar esse conjunto aqui, ó. Esse aqui é o nosso domínio. O domínio, quem que é o domínio? É os valores destinados a x. Nesse caso aqui, nós temos, né, o y, esse outro conjunto aqui. Ele todinho, todos os elementos, é o contradomínio. Então, o contradomínio aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 5, o 8
e o 13. A imagem é só os elementos que estão se relacionando. Então, aqui, ó, 1, ele está recebendo a flechinha aqui, então ele está se relacionando, ele é uma imagem. O 2 é uma imagem. O 3 é considerado imagem. E o 5. Os outros dois aqui, que não se relacionaram, eles não fazem parte da imagem, eles fazem parte do contradomínio. E aqui, muito importante ressaltar, mesmo tendo sobrado elementos aqui, nesse conjunto do y, não tem problema haver sobras aqui, tá? Tanto que essa letra B, a gente disse lá anteriormente que esse aqui é um exemplo de uma função e sobrar elementos aqui na imagem, tudo bem, desse outro lado, tá? Vamos para um probleminha contextualizado aí, para a gente poder montar uma lei de formação e resolver o problema? Um fazendeiro ele resolveu investir em uma colheitadeira para facilitar o serviço na plantação. Sabendo que o valor pago foi de 300 mil no ano da sua compra, é bastante comum que máquinas desse porte percam seu valor, V, ao decorrer dos anos T. Supondo que a taxa de depreciação de uma máquina desse porte é de R$ 22 mil por ano, devido ao seu constante uso, podemos afirmar que o valor da colheitadeira ao final de 7 anos será D. Então, para montar aqui a função, primeiro você tem que identificar o valor fixo e o valor variável. Então, eu tenho dois valores aqui, ó. Na verdade, 3, né? 7 também, o ano. O 7 está tranquilo, né? Relacionado ao T, ao tempo, né? Agora aqui, esses outros dois valores, eu tenho que pensar lá naquela fórmula genérica lá da função f de x, que é igual a ax mais b, onde eu tenho aqui, né, os coeficientes angular e linear, onde eu tenho aqui o termo independente, que é o b. Então, aqui, nesse caso, quem é a variável? Qual que é o valor que está se modificando todo ano? É os 22 mil, ó. Se passar um ano, a perca de valor é de 22 mil. Se passar 2 anos, é 44 mil. E assim vai se mudando esse valor. Então, esse valor é o que está variando. Então, ele que vem acompanhado aqui da variável x, né? Que a gente vai colocar outras letras aqui, porque o problema sugeriu V de valor, então vamos mudar a história aí. Vamos, no lugar da letrinha F, vou colocar o V, que significa o valor. No lugar do X, eu vou colocar o T, que é o tempo, né? Que é o ano, que é igual. Vou pegar esse valor aqui, que é o fixo, como ele é um valor bem maior, vou colocar ele primeiro, não tem problema a gente inverter a ordem aqui, né, dos coeficientes. Vou colocar o coeficiente linear primeiro, então vou colocar aqui 300 mil. Então, 300 mil é o valor que eu paguei no produto. Como houve uma depreciação, o valor está se desvalorizando, está diminuindo, né? Então, aqui eu não vou colocar mais, eu vou colocar menos. Então, é esse valor da compra menos os 22 mil vezes o T. Então, isso daqui que a gente acabou de montar é o que a gente chama de lei de formação. Agora a gente vai fazer o cálculo para ver qual que é o valor desse produto no decorrer após 7 anos de uso. Então, ficará assim, ó. Vamos repetir aqui a lei de formação. E no lugar da letra T, eu vou colocar os 7 anos. Vamos resolver a multiplicação primeiro. Então, pegando aí 22 mil vezes 7 é igual a 154 mil. 300 mil menos 154 mil é igual a 146 mil. Então, ou seja, o valor da máquina após 7 anos de uso
corresponde a 146 mil, ok?